Essa live, o roteiro que eu montei aqui foi para responder as perguntas assim, que eu mais recebi durante essa semana na caixinha de perguntas. Seja muito bem, Taína, também, linda. Tá. Mas coisas que as mães falavam, que o meu maior desejo é que a minha criança, meu bebê, durma a noite inteira, sem choro, sem passar por choradeira na hora de dormir, sem que eu fique nervosa. Então eu juntei um pouquinho dessas dúvidas para que a gente converse. Tá? Então vamos lá, começando o primeiro ponto, né? Que é o desejo das mães. Eu quero que minha criança durma a noite inteira. Né? Então é importante a gente entender qual a condição para que isso aconteça. Né? Então a primeira lição, eu quero passar assim, 3 lições básicas e rápidas para você entender e já começar a aplicar aí na sua casa, tá bom? Primeira lição ninguém faz ninguém dormir. Tá? Então essa questão de eu vou fazer minha criança dormir, ela demora 1, 2 horas para dormir, eu tenho que ficar balançando ela lá 30, 40, 50 minutos, porque muitas vezes a mamãe está tentando fazer aquela criança dormir, mas ninguém faz ninguém dormir. Né? A pessoa só vai dormir quando ela tiver sono, quando o corpo dela tiver as condições necessário para adormecer. E a gente vai conversar direitinho como manter. Pode botar sua pergunta, viu? Aí, fala inglês, eu não sei o seu nome, mas você pode colocar sua pergunta aí que eu vou responder sim e te ajudo, tá? Então, a primeira questão é dar as condições necessárias para esse corpo adormecer e manter o sono, né? Então, a lição número 2, para manter o sono, né? Que é o dormir a noite inteira. Esse corpo tem que estar com todas as necessidades supridas. Simples assim. Por que eu posso falar isso com segurança? Porque nós não dormimos continuamente, apesar de dar essa sensação muitas vezes. Nós dormimos em ciclos. Então nós temos um sono mais leve, ficamos com um sono mais profundo, aquele sono mais pesado, como se fala, e aí o sono volta a superficializar e nós temos um breve despertar antes de iniciar um novo ciclo. Esse breve despertar é um momento que o nosso cérebro faz um checklist de como está o nosso corpo. Então tem que estar tudo ok. Ele olha lá, o estômago está cheio ou está vazio? Está vazio, vai acordar por fome, então o estômago tem que estar cheio. Né? Vai ver se nós estamos hidratados, senão nós vamos acordar por sede. Se a bexiga está cheia, nós vamos acordar com vontade de fazer xixi. Isso não funciona nas crianças antes dos 3 anos, que bom. Quando o corpo nota que a bexiga está cheia, ela solta na fralda. Então, qual é o segredo? Para que essa criança durma a noite inteira, ou seja, emende um ciclo no outro, é que cada checklist desse esteja tudo suprido. Então, todas as necessidades dela têm que estar supridas ao longo do dia para quando chegar à noite, que esse cérebro fizesse checklist e consiga emendar. Nós vamos conversar também um pouquinho como suprir essas necessidades. E qual a terceira lição? Só terminar a terceira lição que eu já entro aí para responder a sua pergunta, tá? Fala inglês. Sem passar por choradeira, né? Porque as mamães, quero que durma rápido, não tem aquela choradeira e tal. Então, essa questão da choradeira, da demora, a gente tem que entender também por que acontece com essa criança. Normalmente ela acontece por 2 razões. Por erro de horário. E esse erro de horário pode ser 2 razões. Ou seja, ou está indo antes do que essa criança está pronta para dormir, né? Lembra que foi a lição número 1, ninguém faz ninguém dormir. A criança tem que estar com o corpinho pronto para aquilo. Então, ou está indo antes desse corpinho estar pronto, ou está indo depois, está perdendo a hora. E como é que eu sei diferenciar, Chile? Se essa criança não para, quer correr, quer pular, não sei o quê, ou chora assim que vê o quarto, quando você vai direcionando para o quarto, ela já está chorando porque ela sabe que você vai forçar ela a dormir, ela não quer, isso é um sinal de que você está indo no horário errado. Muito cedo, provavelmente. Ou não, essa criança está chorando demais, e eu balanço para cair, ela não para, um choro desesperado, e ela coça o olho, abre a boca, eu vejo que ela está morrendo de sono, mas ela não dorme, está com dificuldade para dormir, fica com aquela luta com sono, está dormindo, está cansada, está com sono, não consegue dormir. Por quê? Passou da hora. Normalmente foi tarde demais, então a gente precisa enxergar esse caminho da nossa criança para poder acertar esse time, né? Aqui a Fala Inglês falou, a minha criança tem 1 ano e 2 meses, muito difícil a soneca, o sono noturno tá bom, é autonomia, mas as sonecas muito ruins e muito curtas. Se o sono noturno tá bom, então a soneca não tá tão ruim. Ela tá ruim por que você tá querendo ver. Porque essa é uma das questões, por isso que na minha mentoria eu não trabalho com tabela de janela de sono, não trabalho com modelo de rotina pronto, por conta dessas incongruências. Né? Porque, não, a soneca tem que ser de tantos minutos, né? Tem que ser tal hora. E essa criança não quer naquele horário. Mas como é que eu sei que tá bom, que tá suprindo ela, né? Que até o que a gente tá falando agora, né? Que tem que estar necessidade suprida. Isso é como tá o sono noturno. Uma criança de 1 ano e 2 meses deveria fazer aí pelo menos 10 horas seguidas de sono. Chile, ela faz, não acorda, faz direto, então tá bom. De repente você tá querendo enquadrar ela num padrão que não é mais o dela. Hoje mesmo eu tava falando com uma mãe da mentoria, que o bebê dela tem exatamente a mesma idade que o seu, 1 ano e 2. Não quer fazer mais soneca de 2 horas, só faz uma soneca de 1 hora e meia. Né? Ontem ele dormiu menos, eu falei, encurte, dormiu menos durante o dia e a noite foi melhor. Tá? Então, de repente, está só procurando um padrão que não seja o dela, porque senão essa criança estaria com problema no sono noturno. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem? Se quiser, é só colocar. Deixa eu voltar para o assunto, então. Então, vamos lá. Ele falou que para dormir sem chororô e conseguir manter esse sono, né, precisa ter o quê? As condições necessárias para esse corpinho. Então, quais são as condições necessárias? Estou seguindo aqui meu script para não pular e ficar ir para um canto para o outro e se perder. Então, quais são as condições necessárias para a criança dormir? São 3 condições. É muito fácil de gravar, tá? Primeiro, essa criança precisa estar com sono. Isso é óbvio demais, né? Parece óbvio demais. Mas é a verdade. Mas quando a gente fala estar com sono, né, parece óbvio, o nosso corpo sabe que nós estamos com sono, precisando de 2 coisas, uma combinação de 2 coisas. Nós precisamos ter o hormônio do sono e precisamos ter pressão do sono, que são os 2 sistemas reguladores do nosso corpinho. Nós precisamos ter isso. E quando essas 2 coisas casam,
O cuidador, a pessoa que está com essa criança, não precisa fazer muito para que ela durma. Né? E eu posso dar um exemplo aí para clarear, né, para ficar mais claro para as mamães, aquelas pessoas que dormem no volante. Já ouviu falar de gente que dorme dirigindo no volante? Como, gente? Não tem uma cama confortável, não tem uma luz adequada, está no meio do barulho e mesmo assim apaga no volante e dorme. Porque ela tem exatamente essa combinação. Ela tá com bastante hormônio no sangue e tá muitas horas sem dormir. Então juntou muita pressão do sono. No que juntou as duas coisas, tem hormônio, tem pressão do sono, o sistema fecha e apaga. Então o que a gente precisa para a nossa criança durma rápido, sem chororô e mantenha esse sono? Que ela tenha essa combinação. Ela precisa ter hormônio, precisa ter pressão do sono. E como é que eu faço para que essas duas coisas aconteçam na hora certa, na quantidade que a minha criança precisa? Aí a gente precisa ver as condições desse corpinho. É por isso, e isso não é uma fórmula geral, que funciona para todo mundo. Tá? A gente precisa observar a individualidade daquela criança, porque tem vários fatores para isso. Por isso que quando entra na mentoria, a primeira coisa que toda mamãe que vai passar pela tia Shirley tem que passar pelo formulário da amnésia. São 20 e poucas, acho que 23, 24 perguntas que tem no formulário da amnésia, que a mamãe vai me explicar várias coisas da saúde dessa criança, quais são as vitaminas que está tomando, ou que já tomou, medicamentos que já tomou, ou está fazendo, acompanhamentos médicos, tudo sobre como está a alimentação dessa criança, o que ela aceita, o que ela rejeita, tudo para a gente entender como é que está esse metabolismo dessa criança. Porque se está com baixa de algum nutriente, minha criança come super bem. Sim, mas tem alguns nutrientes, como por exemplo o magnésio, que não é fácil, nem todo alimento que a gente encontra. E aquele tipo de alimento a criança come pouco. Ou até come, mas é tão pouquinho, porque até o estômago é pequeno que não supre. E a falta de magnésio vai atrapalhar o sono, vai deixar a criança com sono muito leve. Aquela criança que tem dificuldade de dormir na rua, né? Que tem dificuldade de dormir fora do colo, pode ser uma questão dessa. Então a gente tem que avaliar a criança. Então tem criança que a gente faz, tem que fazer terapia de luz para ajustar, para aumentar o hormônio. Tem criança que a gente vai ajustar as vitaminas. Tem criança que a gente só tem que mudar o horário da refeição. Peguei um caso esses dias. A criança, ela é chata para comer, não sei o quê. E aí o que a gente fez? Mudou o horário da refeição. Essa criança começou a comer melhor. E aí começou a dormir melhor, ter mais tempo de jejum na madrugada, para melhorar. Então a gente tem que ver, cada caso é um caso, mas a gente tem que ver para suprir toda a necessidade dessa criança e trazer mais o equilíbrio na produção hormonal dessa criança, que é que vai segurar o sono. Agora eu vi que subiu umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Fel, minha neta tem 1 ano e 9 meses, dorme agitada, nunca dorme a noite toda. É um desses casos que estou falando, a criança de 1 ano e 9 meses deveria dormir a noite inteira. Noite inteira o quê? Assim, pelo menos umas 10 horas seguidas, né, de sono. Ela ainda acorda uma vez, mama e volta a dormir em 5 minutos. Então é uma questão alimentar, temos que ver a alimentação dessa criança, né? Reforçar de repente a ingesta na parte da tarde, melhorar o lanche, incluir uma ceia sólida, se está comendo pouco, então às vezes a gente tem que trazer a janta mais cedo para dar tempo de incluir a ceia sólida, se é uma questão com fome. Não é uma vez só que está acordando 3, 4, 5 vezes. Então então provavelmente tem outras questões aí para a gente ajustar. De repente tem que ajustar os horários das refeições para trazer mais equilíbrio hormonal, porque os horários das refeições fazem o desajuste dos hormônios também. Tem mãe que fala, não, ela tem rotina, ela come todo dia no mesmo horário, certinho. Eu peguei uma mãe e falou, não, eu nunca deixo passar de meio-dia e meio. Entre meio-dia e meio, todo dia ela estava comendo. Só que não era o horário dela para criança. Nós mudamos o almoço para as 11 da manhã. A mãe falou, não, muito cedo. Eu falei, não, para ela vai ser o ideal. Ela comeu melhor, começou a fazer soneca melhor, porque a mãe queria dar o almoço meio-dia e meio, ela já ia 1 hora da tarde, ela queria dormir, ela estava com muito sono já, então comia mal porque estava irritada, e dormia pouco porque tinha comido mal. Quando a gente mudou o horário da refeição, essa criança começou a comer mais, conseguiu tomar um banho para relaxar antes de fazer a soneca, começou a fazer uma soneca maior, até porque no ano e pouco, no ano 8, ano 9, só faz uma soneca, tem que fazer uma boa soneca, porque é a única que vai fazer durante o dia, e tudo melhorou à noite, ela parou de ter esse monte de despertar. Então é um caso que, de repente, viu, Fel, pode ser o da soneca, a gente precisa dar uma olhada detalhada, né? Aqui a Falinha falou, às vezes acorda uma vez à noite, mais uma soneca de 30 minutos e tá caindo de sono às 13, e aí dorme no máximo 50 minutos. E a rotina fica um caos. É uma criança que provavelmente está precisando de fazer a transição com uma soneca só, né? Por isso que as 2 sonecas, tá fazendo duas pequenininhas em vez de fazer uma boa soneca. É bem o caso dessa que eu falei dessa mamãe aí, que a gente precisou mexer no horário do almoço, né? Para conseguir puxar a soneca, fazer uma soneca só contínua, e aí a rotina ficou mais bem ajustada. Rafael falou, obrigado, por nada. Vamos falar sobre o segundo ponto, as condições, né, para dormir e manter esse sono. Então, primeiro é ter sono. E ter sono ter o quê? Hormônio e pressão de sono. E para isso a gente precisa ajustar a produção hormonal dessa criança. Muitas vezes vendo questão de alimentação, de suplementação de vitamina dessa criança. Às vezes precisa realmente fazer o ajuste do relógio biológico. Aí a gente trabalha com terapia de luz para ajustar o relógio biológico dessa criança e fazer com que ela produza hormônio naturalmente. Tudo isso entra nesse ponto aí de ajustar essa criança ter sono. Mas tem o segundo ponto, são 3 pontos. O segundo além de ter sono, a criança precisa estar o quê? Relaxada. Por quê? Porque nós não conseguimos sintetizar e usar o hormônio, mesmo que ela tenha, a gente não consegue assimilar e usar para trazer o sono se nós estamos agitados. Porque para dormir nós precisamos estar relaxados para o hormônio poder entrar. Então a gente precisa ajudar essa criança, né? Então já fiz tudo da rotina dela, ajustei refeição, ajustei alimentação, ajustei vitamina, ajustei o horário de acordar, porque muitas vezes o horário está incorreto para o corpinho da criança, né? Ajustei a questão da iluminação.
Mas agora precisa ajustar que ela tenha relaxamento para que tudo isso funcione naquele horáriozinho. Lembra da questão do dormir no volante, né? Tudo tem que casar naquela linha lá. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí é que a gente fala que vamos entrar com um ritual para essa criança desacelerar esse hormônio poder fazer. E aí eu vejo que tem muita mãe que fala, eu já faço o ritual, eu já tenho um ritual. Eu dou banho, não sei o quê, mas a criança ainda está irritada na hora que a mãe vai tentar ajudá-la a adormecer. Porque muitas vezes pega o quê? Fórmulas prontas da internet. Pega uma mãe que eu falei, olha, tá linda no seu ritual, só que não é pro seu bebê. Ela dava banho, ela colocava uma roupinha, colocava o ruído branco, e ela ficava dançando com essa criança no colo, e a criança ficava empurrando a boca dela. E eu falei, eu acho que ele não tá gostando disso, não tá gostando de você cantando pra ele. Vamos mudar isso? Como que é esse banho? Pra falar a verdade, eu não gosto muito do banho não, chora horrores, chora pra botar roupa. Eu falei, vamos tirar esse banho. E a gente mudou. A gente colocou a mãe sentada, lendo um livrinho para essa criança, calmamente, sem balançar, sem cantar. Eu não gostava da voz da mãe cantando mesmo. A mãe tinha que ler a história baixinha, deu um paninho para ela ficar apertando, ela passava na orelhinha, passava no narizinho, enquanto a mamãe lia o livrinho, e essa criança vai dormir tranquilamente. A mãe falou, nossa, é uma mudança tão simples, mas nossa, faz tanta diferença pra gente. Né? Porque a gente tem que olhar o que realmente relaxa aquela criança. Porque o objetivo é relaxar, não é fazer um ritual bonitinho conforme a internet ensinou. É relaxar para que essa criança adormeça. É por isso que lá na minha mentoria, quando o pessoal entra na trilha, Trilha Noite Milagrosa, essa é a primeira vez que você ouviu me falar da mentoria. Quando entra na trilha, ela tem uma parte que nós trabalhamos a montagem do seu ritual ideal. Então nós vamos ver alguns sinais, né? E para isso a gente tem um formuláriozinho, por isso que tem a anamnese, né? O formulário aqui pra gente quando entrar, das características dessa criança. Então a gente faz um mapeamento sensorial dessa criança. É uma criança que gosta mais de movimento, é uma criança que gosta mais de calmaria, é uma criança que gosta de morder mais todas as coisas, ou é uma criança que gosta só de apertar e jogar longe. Pra gente ver quais são as necessidades sensoriais dessa criança e conseguir usar isso como maneiras de ajudar. Então, uma criança que gosta de morder tudo, eu vou dar um brinquedinho para ela morder na hora. Ela gosta de apertar tudo e jogar longe. Como é que essa criança? Ela gostava muito de apertar as coisas. Eu falei, dei alguma coisa para ela apertar. Pegava uma fraldinha com nó e ela ficava apertando a cabecinha e depois ela começou a passar aquele nozinho pelo osso e ela dormia. Então, a gente vai vendo as características daquela criança para montar o ritual ideal daquela criança. Deixa eu ver aqui, parece que subiu mais uma pergunta aqui. Karina, a minha bebê na creche dorme normal, passa o dia lá. Mas mama no peito ainda, não tem problema nenhum. E à noite dorme muito tarde e acorda várias vezes à noite. Então, aí já tem um ponto. Dorme muito tarde. Então, precisa ver, dorme muito tarde, que hora que acorda para a escolinha. Acorda muito cedo, está encurtando o sono noturno. Né? E aí, está encurtando o sono noturno, provavelmente está passando por o que a gente chama de déficit de sono, né? Tá ficando com sono atrasado. E toda noite dorme um pouco a menos do que precisava. Isso vai fazer com que ela tenha picos de hormônio, do hormônio estressor, que é o cortisol, que vai atrapalhar o sono. Então, eu sempre explico que cortisol e melatonina eles não são inimigos, eles fazem parte da mesma engrenagem do sono. Os dois precisam estar no corpo, só que em momentos diferentes. Então, essa criança precisa ter muito cortisol quando ela acorda de manhã, porque é o hormônio que vai fazer com que ela tenha energia para ir para a escola, para fazer tudo que tem que fazer. Mas à noite precisa estar baixo para que a melatonina entre. Se essa criança está com um nível de cortisol alto e vai ficar tendo a privação de sono, então vai sempre estar com esse cortisol alto, ela vai ter dificuldade de que a melatonina entre. E aí não consegue manter o sono frequente, né? Contínuo, e fica acordando 1000 vezes. Então dorme tarde e ainda fica picotando o sono. E aí na escola ela vai dormir, claro que ela vai dormir, ela tá exausta, dormiu mal à noite, ela vai dormir um monte. Né? E aí chega em casa, dorme muito tarde, fala assim, eu não tô muito sono. Então a gente tem que organizar a rotina dessa criança, para que ela durma melhor. Né? Ajustar o horário de acordar, o horário de dormir, né? Ajustar com a rotina escolar. Então, quando eu pego crianças, e hoje em dia cada vez mais as crianças estão indo cedo para a escola, eu peço para mim o quê? A rotina escolar. Que hora que entra na escola, que hora é o horário da refeição lá, né? Se faz almoço lá, que horas que é, não fica o dia inteiro, quais são os horários, não fica só na parte da tarde. Então, tudo isso a gente vai ver. A escola normalmente tem, né? Todas as escolas tem um cronograma já, normalmente só pedir para a escola manda. E aí manda para mim, eu junto com a anamnese, com a escola. E a gente faz também o mapeamento da rotina, né? Nesses casos, normalmente a gente precisa fazer. Então eu mando o diarinho do sono, a mamãe vai me anotar 4, 5 dias daquela rotina. E aí quando a gente tem a nossa reunião, porque todas as pessoas que entram na mentoria, primeiro tem uma reunião individual comigo, né? Uma reunião em que eu peço 2 horas de atenção daquela família lá. Pode ser só a mãe e eu, ou eu, a mãe, o pai, ou a avó, ou a babá, quem a família queira, porque é individual, né? Então participa só eu e a família. E nessas 2 horas a gente vai ver como é que está a rotina dessa criança, como é que está a rotina escolar, como que ela se comporta no final de semana quando não tem escola, e a gente vai chegar num equilíbrio que funcione pro dia que tem aula, pro dia que não tem aula, que funcione com a rotina da família, que seja de acordo com o metabolismo dessa criança. E aí quando a gente junta tudo isso, casa com um, outro, faz a sincronia, as coisas começam a funcionar naturalmente, tá? Então, Karine, o que eu vejo aí é que precisa realmente fazer uma revisão desses horários da escola, de casa, para poder ajustar. Acorda cedo para ir para a escola, não dorme de jeito cedo, de jeito nenhum, porque tá dormindo muito na escola.
Porque está dormindo muito na escola. Ah, mas lá na escola eu não tenho controle. Não, mas a gente consegue negociar, sim, algumas coisas com a escola. Então a gente consegue avisar para a escola, por exemplo, olha, né, a gente vai ter que fazer as contas. Ela não pode acordar depois das 3 da tarde, né? Ou depois das 4, porque senão vai dormir muito tarde. Né? Se é uma criança que dorme muito na escola, das 5 horas da tarde, porque às vezes não é que dorme muito na escola, dorme muito tarde, chega lá, fica brincando, não sei o que, para dar. Aí quando dá 4 horas da tarde, está caindo de sono, a professora deixa dormir. Aí essa criança vai dormir das 4 às 5, 5 e meia, quando a mãe vai pegar, essa criança já está dormindo ainda. É claro, a criança que acordou 5 e meia da tarde, até ela juntar a pressão de sono, porque a gente precisa entender como funciona o sistema da criança. Até ela juntar a pressão de sono, dependendo da idade, leva 4, 5, 6 horas para juntar a pressão de sono. Se essa criança acordou 6 horas da tarde para juntar a pressão de sono mais 4 horas, vai dormir 10 e meia, 9 e meia, 10, 10 e meia, 4 horas e meia, 5 horas para juntar a pressão de sono, vai dormir muito tarde. E aí vai ter que acordar cedo, porque ela vai ser acordada para ir para a escola, não é? Tanto que ela muitas vezes, me coloca aí, se ela acorda sozinha, porque na maioria das vezes a criança não acorda sozinha. A mãe tem que despertar ela para ir para a escola, porque ela não dormiu o suficiente. E ela vai compensar na escola. Normalmente é isso, né? Tá dormindo muito tarde na escolinha, né? Ó, tá fazendo das 11h30 a 1h30, 2 horas de sono na escola. Né? Então, é uma criança que pode ser que ela não precise de 2 horas mais, que ela precisaria dormir só 1 hora e meia. Então, de repente, a gente tem que conversar com a escola, olha, limita, ela tem que acordar e conversa com a professora e ela consegue ajustar isso. Então, é questão de se calcular, se ver a rotina e se ajustar, que aí consegue sim. Não é porque tá na escola que não dá pra gente fazer nada não. Dá sim pra fazer, tá? Então vamos lá, pra gente ir finalizando as condições, eu falei, precisa ter sono, e para ter sono, quando a gente fala sono, a gente quer dizer hormônio e pressão de sono, né? Isso a gente ajusta muitas vezes com mudança de horário das refeições, com terapia de luz, o horário de acordar, a gente vai ajustando essa questão do sono, a questão do relaxamento, que é o desacelerar, né, e relaxar a criança. O objetivo do ritual do sono não é fazer uma rotina bonitinha, é fazer o que realmente relaxa a criança para que ela durma. E é por isso que quando entra na mentoria a gente vai analisar as características dessa criança, principalmente as sensoriais, para montar no momento ideal, né, que é o que a gente chama de hora mágica. E aí, quando a gente consegue desenhar uma hora mágica que realmente funcione, que a criança relaxe, dorme rápido, sem choro, a gente consegue começar a trabalhar questões de autonomia do sono, que é para que essa criança durma com mais autonomia, sem precisar tanto de colo, de mamar, né, de tanta intervenção do adulto, que ela consiga realmente deitar na caminha lá com algum suporte, algumas é um objeto de apoio e sucção, outros é um objeto de apego, para que a mãe vá conduzindo, ajudando ela, conforme a prontidão dela, a ir avançando na autonomia do sono. A autonomia do sono tem 5 fases, desde o dormir mamando, ninando, depois dormir sem mamãe, sem ninar, só com apoio e presença, depois só com objeto de apoio, depois sozinho. Então a gente vai fazendo isso gradualmente conforme a prontidão da criança. E aí o último ponto é o estar conectado. Então, ela precisa o quê? Ela precisa ter sono, precisa estar relaxada, precisa estar conectada. Mas que história de conectada é essa? A conexão é suprir uma necessidade emocional da criança, porque as emoções afetam o sono. E você já deve ter sentido isso na prática, né? Por exemplo, quando você tem algum problema, que você está preocupado com alguma situação, você tem dificuldade de dormir. Eu lembro muito bem quando eu fiz a primeira faculdade, lá, o primeiro TCC, que eu estava fazendo, eu estava tão tensa que tinha que apresentar para a banca, tinha que organizar aquilo, que foram noites terríveis. Eu ficava 2, 3, 4 horas da manhã, não conseguia dormir. Estava tensa, né? As emoções atrapalham. Então a conexão emocional vai para você ajudar essa criança nesse processo de se sentir segura, bem, tranquila, em paz. E para a criança, o que mais faz isso é a presença da figura de apego. Então, normalmente, o pai ou a mãe, que são as pessoas que ela tem mais proximidade, né? Normalmente, a mãe, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, a figura de apego principal, normalmente, é a mãe. E a gente precisa colocar alguns ingredientes para encher o potinho de amor, como eu brinco, né? Porque não é isso, eu sei que você ama muito seu filho, tá? Mas ela tem que perceber isso. E a criança percebe que é tal das linguagens do amor, de maneiras diferentes. Então, a gente tem que colocar alguns ingredientes de alta conexão para que realmente essa criança se sinta segura e consiga adormecer. Né? E a gente pode fazer isso de várias maneiras, brincadeiras de conexão, momentos de alta conexão, como um banho de chuveiro junto, uma massagem nos pés. Eu fazia muito isso com o meu Paulo, porque tinha o hidratante que era a hora de dormir, da Johnson, que tem cheirinho de lavanda, e eu botava no pezinho dele e massageava. E ele já até sabia. Já, quando ele me via pegando, ele já botava os pezinhos pra cima para poder fazer, que era o nosso momento de alta conexão para ajudar. Porque Paulo foi uma criança que dormiu bem, desde sempre, eu na maternidade dormindo bem já. Porque eu fiz, né, tudo isso, eu já tinha experiência, já era terceiro, já tinha estudado. Fiz desde que ele saiu da maternidade. E ajudava muito, né? Então, na mentoria também, a gente vai ver essas questões de como pode. A mãe passa o dia inteiro trabalhando, a criança passa o dia todo na escolinha. E quando chega tem pouco tempo, até porque a criança já chega cansada da escolinha, tem pouco tempo. A gente tem que fazer um momento de autoconexão rápido entre elas, para poder ajudar isso. Tá? E eu dou até um devocional. Eu vou ter esses dias nos meus stories, devocional do bebê, que eu dou agora para as mamães, para elas fazerem um devocional que ela faz para a criança dela, né? Uns 3, 4 minutinhos no máximo, né? Mas tem aquele momentinho de ler com a voz suave para a criança, né? De contar historinha, de trazer o lúdico para essa criança.
Tem as musiquinhas que estão ligadas lá, que são os louvores infantis, bem pequenininhos, 2 minutinhos, que você pode colocar e cantar com essa criança nesse momento de relaxamento. A oração, uma oração de 2, 3 linhas que você faz junto com a sua criança, para que ela realmente relaxe, se sinta em paz, tranquila, em paz, para conseguir manter esse sono. A Karine colocou assim, eu acordo ela, ou ela vai dormindo, tá vendo? Porque não tá conseguindo dormir o tempo que ela precisava à noite, tá indo dormir muito tarde, não consegue. Aí ela tá sendo acordada. E aí ela tá compensando na escola. Então a gente precisa ajustar essas questões, né? A gente faz isso com terapia de luz, para que ela comece a acordar naturalmente, sozinha, no horário que precisa ir pra escola. Ah, Chico, é impossível. Não é, eu faço isso direto. Então, na mentoria a gente ajusta, normalmente 2, 3 semanas, a gente passa ajustando essa criança, e depois a própria mãe fala, não, agora eu não preciso mais acordar. Agora está 5 minutos antes do horário, ela já tá acordando e rindo, acorda rindo, não sei o que, não acorda mais reclamando, chorando, tirando a forçada, ou levo dormindo pra escola. Não, o ideal é que a criança acorde naturalmente naquele horário. Se ela está sendo acordada é porque não está adequado para essa criança. Né? E é por isso que um dia puxa o outro, né? Vai virando efeito cascata. Você dormiu mal essa noite, vai prejudicar outra noite, e assim por diante. É uma criança que realmente a gente precisava dar uma olhadinha e ajustar, adequar a rotina dela junto com o horário escolar para melhorar esse soninho. Tá, Karine? É isso, gente. Para a gente fechar aqui, né? Quem chegou depois, né? A nossa questão era como fazer a criança dormir a noite inteira sem choro, sem passar por choradeira, sem ficar nervosa. Eu expliquei rapidamente para as mamães 3 lições básicas. Primeiro, ninguém faz ninguém dormir. A criança precisa estar pronta para dormir. O corpo dela precisa estar pronto para dormir, para ela dormir. Segunda lição, para o bebê dormir a noite inteira precisa ter todas as necessidades supridas. Por isso que lá na mentoria a gente faz, lá na Unesp, para identificar as necessidades dessa criança. Montamos uma rotina para ela, sem horário rígido, não tem nada disso. Horário para soneca, janela de sono, nada disso. Para com isso, que isso não faz parte das necessidades da criança. Necessidades da criança quais são? A alimentação, por isso que lá eu chamo de ABCD. A gente monta uma rotina ABCD para essa criança, onde ela tem os horários para alimentação, isso sim é importante, horário de almoço, horário de janta, ter momentos de brincar. Quando vai para a escolinha, tem os momentos de brincar na escolinha, mas tem que ter uns momentos de brincadeira, nem que seja 5 minutinhos com o pai e com a mãe, para poder suprir aquelas necessidades emocionais. Tem que ter um momento de conexão, que é a hora mágica que a gente vai fazer para essa criança, né, para trabalhar essas questões da conexão emocional, do relaxamento dessa criança, né, que é o tal do ritual do sono, mas de acordo com a necessidade da criança. E tem o momento do dormir, que a gente tem que escolher a hora certa que o corpinho dela, né? Escolher não, a gente calcula, porque tem a matemática do sono, então a gente calcula, né? Então quando a mãe entra na mentoria que preenche o diário de sono, você pode fazer isso na sua casa também, anotar os horários da sua criança, aí por 2, 3, 4, 5 dias, você vai ver que vai ter mais ou menos algumas similaridades. Olha, mais ou menos nesse horário que ela procura dormir, quando ela dorme nesse horário, ela dorme melhor, quando ela dorme nesse horário é mais difícil à noite, e a gente faz isso, eu faço isso junto com a pessoa, né? E eu faço muito rápido, porque depois de olhar tanto o diário do sono, a gente bate o olho e já sabe. E aí a gente sai definindo melhor como suprir essas necessidades para a criança, para melhorar. E a lição número 3, para não passar por choradeira, é acertar a hora certa que essa criança está pronta para dormir e favorecer o sono. A gente só facilita. E aí vai facilitar com a questão do relaxamento, com a conexão, né? Porque o segredo para o bebê dormir, eu dei aí o resumo, são as 3 condições. Primeiro, tá com sono, tá relaxado e tá conectado, ou seja, se sentindo seguro, protegido, sem medo, sabendo que o pai e a mãe tá ali, próximo, que ela pode dormir tranquilo, que ela está em segurança. Então tudo isso a gente precisa ajustar. Todas essas pecinhas, né? São tudo coisas simples, uma manchadinha aqui, uma manchadinha ali, e aí a mágica acontece, um milagre acontece. Por isso que a minha mentoria chama o quê? Noites milagrosas, né? Porque a gente vai fazendo, depois, nem sei o que eu fiz, Chile, parece um milagre, foi um milagre que aconteceu. E ainda vou dizer que você teve sorte da sua criança dormir bem, tá? Se você gostou disso, fez sentido para você, quer conhecer um pouquinho mais como que funciona a mentoria, a trilha, te convido a mandar uma mensagem para mim, pode ser lá no direct ou no WhatsApp, lá no Instagram, lá no minha bio tem o meu WhatsApp também, que aí eu te explico direitinho, né, como funciona, né? Como é que faz para entrar? Hoje a trilha, ela tá com uma pequena taxa de ingresso, você paga uma pequena taxinha para ingressar na mentoria e faz já a consulta individual de 2 horas comigo, tá? E eu entrego até 48 horas depois o plano do sono dessa criança, que é como atender essas necessidades básicas do ABCD, na alimentação, tal, específico para essa criança, e aí você começa a aplicar. E aí tem um acompanhamento, que eu sugiro um acompanhamento mínimo de 3 meses, para dar tempo da gente trabalhar não só a questão do sono, que a gente consegue trabalhar em 30, 40 dias no máximo, o sono, mas para trabalhar outras questões, né, como autonomia do sono, adaptar a criança que dorme no colo, dormir na cama, ou no berço, né, adaptar dormir no berço, dormir na cama, sair da cama dos pais, tudo isso a gente consegue trabalhar. Desmame noturno, né, desmame gradual, né, de repente a mãe precisa reduzir as mamadas durante o dia, até para que essa criança coma melhor, comida sólida, e isso ajuda o sono também noturno, a gente consegue trabalhar tudo isso. Por isso que depois de um mês trabalhando sono, a gente vai para a segunda parte da trilha, que normalmente vai ser conforme a necessidade da mamãe, né? Tem a trilha do desmame, da autonomia do sono,
da rotina leve, né, para flexibilizar mais ainda aquelas mamães que gostam de viajar, que quer participar de evento noturno, quero ir para a igreja à noite, tenho dificuldade com minha criança, tudo isso a gente consegue trabalhar. E além de outras questões, né, que eu tenho uma parte da trilha que eu amo, que é o meu momento, que são orientações, atividades simples para a mãe relaxar também, porque é importante que a mãe esteja relaxada. Eu coloquei até hoje nos meus stories, o caso da Gabi. Quem não viu, dá uma corrida ainda lá, que dá tempo, ela vai estar até amanhã. Que para ela era uma tensão, era sempre um momento sofrido. Você chegava do trabalho já sabendo que eu vou ter que dar banho nele, no Pedro, e vai ser aquela choradeira, uma luta para dormir. Ela já chegava tensa de fazer aquilo. E hoje mesmo, depois que eu postei, ela mandou um WhatsApp pra mim agradecendo, que viu as histórias, achou linda e tal. E ela falou: nem te contei o final dessa história. O papai agora tá revezando comigo. Então tem dia que o papai quer fazer, e o dia que o pai faz, eu sinto falta de fazer, porque tá tão gostoso. De tão bom que ficou esse momento com ela, né? Então é muito gostoso. Dá pra gente trabalhar sem choro, de uma maneira bem mais leve, o sono da criança. E se você quiser viver isso, participar disso, só me chama lá no direct ou no WhatsApp, tá bom? Um beijo, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.